Olá a todos, bom momento a quem nos está acompanhando. Nós voltamos depois de vários meses aqui sem lançar nada, né? Nosso Comer Meu Podcast, agora com a Mostra Ceará. Sejam todos bem-vindos de novo. Nós estamos com essa proposta, né? Quem acompanhou nosso primeiro podcast foi falando sobre cineclubismo, como fazer seu cineclube, como propor coisas de curadoria. Se não ouviram, vão ouvir, que tá bem legal também. E vocês estão aqui também nos conhecendo agora, nós somos um cineclube que existe há agora quase 10 anos e que nós fazemos várias ações, não só de cineclube, mas também de exibição, produção, curadoria, formações e também ação política, porque cineclube é político, né? Esse projeto, Mostra Ceará, ele é pensado como uma possibilidade da gente trazer os cineclubes, que é um processo político nosso, para uma mostra mais ampla, que mais pessoas tenham acesso. A gente entende que a pandemia está rolando ainda, a gente entende que os acessos são difíceis, a gente quer construir uma linguagem através do podcast, através das mostras virtuais, que seja acessível, que seja dinâmica, né? E para essa mostra a gente está convidando pessoas de vários cineclubes da cidade, né? E a gente viu agora, ou vocês viram, ou vão ver ainda depois que fica disponível os filmes Primeira Foto, do Thiago Pedro, e os Super Memórias, do Danilo Carvalho, né, que são filmes que a gente vai debater hoje. E me apresentando rapidamente, meu nome é Iago Barreto, eu sou do CMP, Comer a Minha Pipoca, sou um fundador do Cineclube, né, estou há quase 10 anos preso a esse Cineclube, muito feliz. E vamos começar esse projeto de 5 sessões com a Angélica Rodrigues, do Cine na Aldeia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. Eu me chamo Angélica Rodrigues, sou produtora, curadora e mediadora do Cine na Aldeia, um cineclube que acontece na zona metropolitana de Fortaleza, em Caucaia. E lá também faço parte do coletivo Aldeia Hip Hop, que é uma casa de hip hop que pretende chegar como a maior casa de hip hop do Ceará. É isso. Eu, de vez em quando, moro em Caucaia também, né? Pra quem não conhece, talvez fora do Ceará, que é um município muito próximo de Fortaleza, que é a capital, só que é maior do que Fortaleza, territorialmente, né? E aí tem a piada interna de que Fortaleza que faz parte da zona metropolitana de Caucaia. Assim. Exatamente. Poucas pessoas sabem disso, assim. E eu fico muito feliz de trazer, né? De nós podermos trazer a Angélica aqui, nós, Cineclube CMP, porque o Cine na Aldeia sempre foi um parceiro muito forte dos cineclubes aqui de Fortaleza, né? Tem uma história de movimento social dentro da Caucaia, tem uma história de participar do Ciclo CE, que nós somos os cineclubes de Fortaleza e do Ceará que se unem politicamente para pautar edital, pautar política pública, pautar principalmente a memória, que é o nosso tema de hoje, né? Porque os cineclubes, eles são memórias. E a escolha da gente trazer esse tema logo de cara é muito sobre isso, porque a gente sabe que muitos filmes são feitos, sabe? Isso é documentado, isso é colocado em artigos, publicações, livros, assim. A gente tem gente muito boa documentando desde os cinemas ambulantes, né, do interior do Ceará, até gente que pesquisa mais recente, assim, né? O cinema de fluxo, do Alumbramento, a Vila das Artes, a UFC, a Unifor surgiram. Mas os cineclubes, eles têm um papel muito específico na história que às vezes é esquecido, né? Nós somos portadores de memórias muito grandes, assim, né? Eu tô hoje com 28 anos, assim, eu lembro adolescente e em vários cineclubes que me abriram os olhos para muita coisa, assim, eu lembro do Cine Macumba, que foi onde eu conheci sobre Umbanda, eu conheci sobre Candomblé, conheci tudo isso. Eu lembro do Cine Dunas, que me abriu pra questão ambiental, sabe? O Cine BNB, que spoiler, a pessoa que fazia o Cine BNB, o Pedro Paulo, vem aqui em um episódio, que me abriu pra ser cineclubista, né? E o Cine na Aldeia é um cineclube que eu achei muito forte desde o começo, por trazer isso para Caucaia e com várias propostas, tanto de ancestralidade, como também de contemporâneo, sabe? Eu queria que você apresentasse também a partir disso, sabe? Como é que esse teu cineclube, ele produz memória, sabe? Dentro da Caucaia. Bom, massa essa pergunta. Então, o Cine na Aldeia, ele surgiu de um grupo de amigos que resolveram assistir filmes juntos, né? A gente chegava e, às vezes, nas tardes de sábado e domingo, que estava todo mundo ocioso, porque não sei se todos conhecem Calcaia, né? Eu acredito que não. Uma cidade que é muito carente culturalmente, né? Agora que a gente está conseguindo reverter esse quadro. Mas até então não tinha tantos locais de frequentar, tipo, de acesso à cultura mesmo. Caso você quisesse, tipo, assistir um filme,
ver um show, alguma coisa, você tinha que se deslocar até Fortaleza, né? E fora isso que é uma grande questão, essa questão do deslocamento, porque tem a questão do custo, tem a questão do acesso, né? E nisso, um grupo de pessoas, 5 pessoas, resolveram começar a assistir esses filmes e isso virou uma tradição. Até que um belo dia, em 2015, a gente resolveu exibir um filme na rua da minha casa. E foi massa, sabe? Teve uma adesão muito forte da comunidade, assim. Justamente por ser carente de espaços culturais, quando aconteceu isso foi muito massa, sabe? E foi uma temática bem controversa, talvez, né? Onde é a rua? Onde é o Pronto, é a bairro? Rua Santo Antônio, lá no Conjunto Metropolitano. Então, assim, a gente escolheu exibir o Ilegal, né? Que é um filme sobre cannabis medicinal, né? Então, assim, a princípio a gente achou que a rua, todo mundo ia falar, nossa, esse bando de maconheiro querendo convencer a gente que maconha é legal. E foi aí que foi o choque foi maior, porque a gente viu as senhorinhas, sabe, emocionadas e depois perguntando, ai, será que deu certo? Será que o menino conseguiu o tratamento e tal? E depois dessa primeira recepção, né, a gente ficou, poxa, que massa, a gente podia fazer mais vezes. E daí surgiu o Cine na Aldeia, né? Inicialmente na minha rua, e em 2017 a gente passou a ocupar o espaço Aldeia Hip Hop, que era uma associação comunitária que há anos estava fechada, né? Então, assim, a juventude que movimentava aquele lugar, que já fazia shows nas ruas, que já tentava, de alguma forma, movimentar a cultura daquele espaço, resolveu ocupar essa associação e desde 2017 nós vamos fazendo ações lá, e entre elas o Cine na Aldeia. É um cineclube que eu sempre tive uma admiração. Acabei não conseguindo ir, assim, porque minha vida em Calcaia também é muito agitada, assim, né? A gente tem... Embora tenha essa carência, também existe uma produção muito grande de cultura, né? Exatamente, é isso que eu ia comentar agora, né? Apesar de não termos espaços para mostrar o que a Calcaia produz, a Calcaia tipo, é muito forte, é muito pulsante de cultura, né? Tanto os povos originários como a periferia em si, né? A gente vê que quando a gente abre espaço para que essas pessoas possam mostrar o seu trabalho, nossa, Calcaia é riquíssima culturalmente, essa é a Sim. verdade. É, dois povos indígenas, uma dúzia de quilombos, uma periferia super Os povos ativa, sabe? ciganos, Cigano. né? Os ribeirinhos. Então, assim, fora é muito foda. E aí, antes de entrar nos nossos filmes, eu queria te perguntar, o que é memória pra ti? O que significa a palavra memória, o conceito memória? Ai, gente, difícil essa. Memória é difícil. Mas eu acho que é isso. São situações, lugares, pessoas, coisas que te marcam. E não necessariamente que seja um marco histórico, né? Que seja realmente, te marquem da forma mais subjetiva. Sabe o lance de você ir comer pastel na pracinha com os amigos? Sabe? Isso pra mim é memória, né? Tipo, memória gustativa no caso, mas tipo, a gente conseguir realmente passar por aqueles lugares e lembrar de coisas que aconteceram ali que talvez nem fossem tão importantes, mas como aquele lugar, aquele acesso te resgata isso na tua história, né? Assim, em Calcaia tem vários lugares com memórias afetivas, mas assim, eu posso dizer mais o local de onde eu vim, né? Que é da Vila Peri, que é um lugar, tipo, já moro em Calcaia há 10 anos. E hoje, quando eu vou visitar a Vila Peri, que eu passo por esses lugares, que eu percebo que esses lugares foram completamente desmontados e já não são mais o que eram na minha adolescência, eu fico, caralho, é aquele choque, né? Tipo, esse espaço era tão foda, tipo, o cara da batatinha que ficava na esquina e que a gente soube que faleceu e que não tem mais o ponte da batatinha, sabe? Então, assim, é muito massa você ter esses acessos, né? Em Calcaia mesmo, eu tava comentando, faz muito tempo, acho que desde a pandemia e principalmente depois que eu tive bebê, eu tô mais reclusa em casa. Então, esses dias a gente dando um rolê no bairro, o quanto o nosso bairro mudou do ano passado para hoje, sabe? Tipo, fizeram reformas, mudaram ruas, uma rua é contramão, a outra não é, não sei o quê. Então, isso mudou aquela localidade de um ponto que se me soltarem hoje, no metrópole, eu não consigo mais me achar. É bem isso, sabe? Eu adorei tua definição de memória, porque me lembra muito um autor que eu gosto muito, e peço desculpas ao meu orientador de antemão, que eu não sei pronunciar o nome dele até hoje, mesmo esses anos todos estudando, que é o Maurice Hobbes Walsh.
que ele tem um termo para memória coletiva, que ele vai definir a memória coletiva das pessoas, né, que é da seguinte maneira, né? A memória coletiva dessas pessoas é aquela sombra no parque, sabe? A sombra daquela árvore, é aquela rua, é aquela conversa, sabe? Isso é muito mais importante, às vezes, do que um livro escrito por um pesquisador, sabe? É importante o pesquisador, mas a memória, assim, afetiva, como tu fala, o ponte da batatinha, sabe? É uma coisa muito particular do lugar. E esse termo lugar é muito bonito, sabe? O seu lugarzinho, sabe? No mundo, sabe? O seu pequeno lugar que você constrói a memória. Você é o pesquisador do seu lugar, sabe? Você é o livro vivo do seu lugar. Que é outro termo que eu adoro também, que são as pessoas memórias, sabe? Pessoas que lembram das coisas, né? E aí tem um dos filmes, né, que é o Super Memórias, que eu adoro ver aquelas coisas de Fortaleza. E eu não sou de Fortaleza, né? Eu sou de João Pessoa da Paraíba, né? Embora tenha nascido aqui, morei muito tempo lá quando era criança e tudo. E ver aquela Fortaleza, que é a Fortaleza dos meus pais e tudo, ver o espigão antigamente, né? Ver as roupas do pessoal, assim. É uma experiência de lugar, sabe? De lugarzinho, assim, sabe? De lugar afetivo. De você ouvir aquelas pessoas conversando, mesmo quando não tem som, sabe? Que é incrível, assim, eu fico muito feliz vendo aquele filme, né, assim, eu conhecia ele de ter passado, se eu não estiver enganado, passou numa exposição no Dragão do Mar, era uma exposição, não era nem no cinema, sabe, passava Super Memórias e eu ficava encantado vendo várias vezes, assim, né, como é que foi a tua sensação vendo o filme, assim, os Super Memórias? Cara, eu acho que a palavra que define esse filme é nostalgia, sabe? Eu tava conversando com a Dani vindo pra cá, né? Que a gente brincando com esse tema de memória, a gente veio numa máquina do tempo, né? Que a gente veio no Fusca. Então, assim, despertou várias memórias dela, de quando ela era criança, né? Então, assim, o Super Memórias pra mim é massa porque realmente você consegue se sentir íntimo daquelas pessoas. Né? Parece que é a sua família. Você olha assim, você brincando com seus primos no aniversário de alguém, ou então aquela casa de praia que foi todo mundo, né? E é muito legal porque você reenxerga a Fortaleza, né? A gente, tipo, em determinados momentos eu tentava reconhecer aqueles lugares e quando eu conseguia, eu, caramba, mudou muito. Mudou muito. E é um filme que tipo, retrata imagens dos anos 60, 70, até finalzinho dos anos 80, né? Sim. E você vê aqueles lugares e pensar que hoje eles já não são da mesma forma, né? Que a especulação imobiliária modificou toda aquela região, que, tipo, aquelas pessoas não existem mais, mas parece tanto a tua tiazinha, o teu tio, o teu avô. É muito engraçado. E perceber também que o quanto a cidade se modifica, né? O quanto isso se modifica e as lembranças daquele espigão, daquele mergulho, que hoje em dia não sei mais se acontece, porque, gente, eu estou praticamente fechado na caixa, né, há 2 anos. Não sei como anda a API, não sei como funciona mais. Mas, tipo assim, coisas que eu vivenciei de pessoas pulando do espigão, ou da ponte dos ingleses, ou da ponte metálica, e ver que aquilo dali foi uma tradição que foi passando ao longo do tempo, né? Que permeou os anos. Por mais que seja algo que aconteceu, sei lá, aqueles registros do filme sejam nos anos 70 e 80, essa tradição se manteve. E não se manteve de uma forma assim, não foi passado de geração para geração. Parece que ficou na memória coletiva mesmo, assim. Foi passado como um gene passa de um pai para um filho, sem precisar ser transmitido oralmente ou ser dito, né? É a cultura acontecendo, né? E isso é muito massa, você enxergar a cidade evoluindo ou involuindo, porque não sei o que aconteceu com Fortaleza, não sei se eu posso dizer se evoluiu ou involuiu, mas é muito legal ver aquele filme, porque realmente parece um filme de família. E eu acho que é isso que o autor quis passar, né? Apesar de ele ter ali ser mostras de vários filmes, né? Que ele recolheu, que ele fez uma chamada pública, que ele passou 2 anos recolhendo aqueles Super 8 e até desenvolver aquela narrativa e os silêncios que a gente consegue escutar as conversas mesmo não existindo o som, né? Porque você enquadra a sua família ali, né? Você imagina a sua família conversando. Aquela cena que é uma rodazinha de música, assim, aquele é o churrasco do Churrasco domingo, no sabe? domingo, exatamente. Estão tocando um sambão no domingo e tomando aquela cerveja. É isso mesmo.
E eu acho, é isso, assim, é uma coisa, e eu não peguei o Super 8, assim, né, eu sou da geração VHS, Não, né, também não peguei. Eu sou do intermediário, sou do VHS também. Estou ali. Mas eu tinha esse contato muito forte, assim, com VHS, né, eu vi chegar, o acesso era mais difícil, porque era caro também e tudo, mas minha mãe adorava VHS, sabe, eu lembro de muita coisa gravada, assim, da minha irmã gravada, sabe? Umas coisas assim, super constrangedoras, tipo, tomando banho, sabe? Com 6 anos de idade. Ah, meu filho tomando banho, vou gravar, sabe? Ah, minha filha aprendendo a andar, que já é mais bonito, assim, sabe? Mas, assim, era uma vontade, porque hoje em dia, hoje não são super memórias, são memórias muito efêmeras, né? Que são os stories, né? Assim, são Exato. essas coisas muito assim. E às vezes eu pergunto muito, assim, porque eu também não sei dizer se a coisa evoluiu ou involuiu, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu demoro muito a entrar em tecnologia, sabe? Embora eu trabalhe com isso. Mas quando eu vi a ideia de stories, que eram lembranças que somem em 24 horas, eu fiquei pensando, nossa, o VHS que a gente tinha que guardar, sabe? Com tanto carinho, porque era muito fácil apodrecer, era muito fácil mofar. E, e eu queria saber onde é que estão meus VHS hoje em dia. Eu não sei onde é que estão meus VHS. Me mudei várias vezes, então assim, eu não consigo saber onde tá, sabe? Mas eu sei que lá vai ter umas memórias, se tiver conservado, vai ter umas memórias muito bonitas, sabe? E o audiovisual, e o realizador de audiovisual e o cineclube, né, que é o vetor de distribuição de muitas dessas coisas, né? Eles são muito essa transmissão de memória, de conhecimento, né, assim. Eu queria muito ter essa experiência de passar os super memórias, né, em alguns cantos, assim, que eu trabalho, mas também de pegar as memórias dessas pessoas, essas coisas simples, sabe? Eu cozinhar, ou brincar com os primos, sabe? Eu tomar banho no rio, para compor essa ideia de lugar, né? As super memórias do lugar, né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas do filme é que ele permite que você pense o seu lugar também para fazer isso, né? Porque acaba que os super memórias, eu adoro o filme, tá? Danilo, adoro o seu filme, mas são memórias de uma fortaleza bem central, né? Porque é quem tinha acesso ao Super 8, quem tinha nessa possibilidade. E eu queria muito poder ter essas super memórias também, sabe? Da própria Calcaia, por exemplo, né? Calcaia é um local onde não tinha super memórias, né? A gente não tinha muito o acesso, né? Quer falar um pouco sobre? Você falando desse lance que é um recorte muito de um ponto central, né? É, eu reassistindo o filme, eu tenho muito essa angústia, porque me parece assim, é um recorte da cidade muito elitista, né? Venhamos e convenhamos. É um recorte da cidade sob o olhar da classe média alta de Fortaleza. A periferia ela não tinha acesso a Super 8, entendeu? A periferia ela não tinha como fazer esse registro. Eu lembro que eu, quando era criança, tenho 33 anos, tá, gente? Sou do final dos anos 80, deixar bem marcado isso. Eu lembro que quando eu era criança, era muito complexo você ter uma fotografia sua. Era caro, entendeu? A galera de periferia não tinha condições. Eram em momentos bem específicos. Era tipo no aniversário, era na crisma, na primeira comunhão, né? Então, assim, acabava que essas pessoas não tinham como relatar suas histórias. E pensando na tecnologia, eu acho que pela primeira vez a periferia tem como produzir a sua história, entendeu? Ela tem como pegar e ter acesso a esses mecanismos, a ter um celular e conseguir registrar aquele momento ali, por mais efêmero que seja, né? Mas ela ainda consegue comunicar o que ela vivencia, né? E contar essas histórias são muito massa, né? Então, assim, esse lance do interior, né? Pegando agora o filme do Tiago, né? Super emenda, assim, né? O que tu Super falou emenda, com o meu primeiro retrato, assim, né? exatamente, porque, tipo assim, no interior, quem é que tinha esses registros, né? Eram só os fazendeiros, né? As pessoas que tinham realmente condições de poder fotografar e ter esse registro da família. Então, você percebe que agora essas crianças e adolescentes, esses jovens e adultos, esses realizadores do interior, eles podem sim registrar o seu cotidiano e, por mais que sem a pretensão de circular em festival, ou de fazer um curta, ou de desenvolver uma obra fílmica, eles têm como registrar o cotidiano deles de uma forma honesta, né? Sim, sim. De poder pegar e realmente registrar as suas vivências e as suas expressões culturais, e isso é muito massa. O lance da memória é muito, muito foda mesmo, e a gente tem que pegar e tentar sensibilizar essas pessoas para isso, né? De
não ser só um registro aleatório que vai sumir em 24 horas. Ele tá ali contando a história dele de uma forma ou de outra, né? É muito necessário, assim, né? E o cinema brasileiro, ultimamente, ele tem pensado, né, sobre essa memória, principalmente nos anos 80 e 90, no qual não era possível fazer imagens de ambientes externos ao centro, né? Eu trabalho com população indígena, né, há muitos anos, assim, e eu sempre conto a história de que pouca gente sabe que a fotografia foi inventada no Brasil pelo Hércules Florence, né, que era um francês radicado aqui, que ele ele inventou um sistema fotográfico, que não era máquina ainda, né, que a máquina já foi feita pelo Daguerre, lá na própria França, né, mas que era para registrar os munduruku no Pará. Então ele inventou todo um aparato científico para fazer uma foto que precisava mostrar os munduruku para os parisienses, sabe? Então a fotografia já foi inventada pensando nisso, sabe? Isso é muito doido. Ela foi pensada como instrumento de colonizar, instrumento de... E aí você pensa isso na autoestima das pessoas, né? Essas fotos mais antigas, né? Eu não peguei essa fase, já sou do começo dos 90, né? Que já foi uma transição. Mas eu lembro que tinha isso de se arrumar para fazer a foto, né? A foto da Eucaristia, né? A foto de família no final do ano tinha que ter, sabe? Para guardar, e tinha aqueles álbuns, né? Assim. E eu me identifiquei muito com as coisas ouvi o Thiago falando sobre tentar conservar essa memória e como é que essa foto impactou a vida dele, de como ele via as imagens que ele via da janela, assim, porque é, é esse momento, sabe, de transição que a gente passa, no qual existem muitas imagens, né, sem se querer ser iconoclasta também, dizer que não é pra fazer, assim, é pra fazer, pra produzir coisa, muita coisa tem que ser produzida ainda, tem que ter muito mais acesso do que tem agora, mas dessa reflexão necessária, sabe? Eu gosto muito daquele começo do filme dele narrando como ele começou a ver a janela, sabe? Aí fala da mãe dele, da família, sabe? Do avô que ficou. E aquela coisa da memória ser consumida pelo fogo, sabe? Eu acho aquilo muito bonito, assim, né? Como ele consegue conservar aquilo depois de tantos anos, né? Tu estudou com o Thiago, não foi assim? Tu teve Sim, esse a contato, gente né? foi da mesma turma do curso de realização em audiovisual. A gente não foi tão próximo, mas a gente passou 2 anos, né, convivendo e tal. E é muito bonito a forma como ele retratou a vida dele, né? Foi muito sensível e delicado, né? Porque contar a história dele a partir, tipo, vivenciar um luto de um homem que ele não conheceu e que ele chamava de pai, e como lidar com esse sentimento, porque eu perdi meu pai, mas ele não era meu pai, ele não era presente na minha vida, e isso acaba que caracterizando a vida de tantas outras pessoas, né, nesse Brasilzão, nesse mundo. E, e eu achei massa porque, além de vivenciar o luto, ele vivencia o luto olhando para o avô, né, que foi a figura paterna dele. Então, assim, essa escolha de personagem também, de você pegar e falar do seu pai olhando para o seu avô e contando essa história e essa vivência, e de como isso impactou na vida dele, na trajetória para ele se formar a pessoa que ele era, né? Então, assim, eu achei muito bonito, muito delicado mesmo isso que ele trouxe. E realmente pensar que a nossa vida é isso, né? São momentos efêmeros que a gente não consegue guardar, né? São passageiros. E quando a gente for resgatá-los e rememorá-los, talvez você não lembre da mesma forma, ou veja de outra maneira, ou ressignifique aquela imagem, né? O lance dos álbuns fotográficos, né? Você estava falando que tem altos vídeos constrangedores. Eu não sou da época de vídeos constrangedores, mas de fotografias constrangedoras, né? Então, assim, sabe quando você era adolescente, sua mãe ou seu pai pegava e chamava, sei lá, o seu crush pra ir na casa e olha aqui as fotos de família, sabe? E todos os podres da família eram relatados naquele álbum e sabe? E o quanto isso era legal. E hoje em dia a gente não tem. A gente tem um monte de foto num drive que a gente dificilmente acessa e quando acessa é só para colocar um TBT. E é tão estranho a forma como isso se relaciona com o nosso cotidiano, porque. E aí? Passou, né? Passou as 24 horas, acabou. E aquela memória só vai ser resgatada, ou se vai ser resgatada, na próxima quinta-feira. É estranho pra caramba isso pra mim. Eu sou
Eu sou muito apaixonado por esse tema de memória, né? Porque a memória é uma coisa que ela não consegue ser entendida ainda pela ciência, né? O que é a Sim, memória? Onde é que tá a memória, sabe? Tá na sua cabeça, claro, assim, mas ao exatamente. mesmo tempo é uma coisa também muito assim, espiritual mesmo, sabe, de como você faz, né? E as maneiras de encapsular a memória, sabe, escrever o que você está passando, escrever um diário, sabe, ou até fazer um filme, né, sobre a sua primeira foto e transformar aquilo num mar de memória, né? Porque a memória ela não existe como um fato sozinho, né? Tipo, eu fui na rua comprar milho, você vai comprar um milho para comer quentinho, né? Não, você vai comprar com alguém, sabe? Quem é esse alguém? Era minha prima, que eu convivi muito com ela durante aquele 98, sabe? Ainda era minha melhor amiga em 98. Por quê? Porque a mãe dela tinha viajado para trabalhar e deixou ela na minha casa, né? Com meus pais. Você vai criando toda uma jornada de memória que vira aquela pequena cápsula no tempo, né? Assim, o tempo ele tem disso, né? A gente volta, né, esses pontos, né? Tem pontos tão marcantes na nossa história, no filme que passa na nossa cabeça quando a gente vai lembrar, né? E eu fico tentando fazer esse exercício, né, de lembrar pontos importantes da minha vida, sabe? Assim, coisas que eu não gostaria de esquecer, por mais que eu não tenha foto, né? Hoje em dia, pô, cineclubista, fotógrafo, né? Fazendo filme, assim, eu gravo quase tudo, fotografo quase tudo, mas tem muita coisa que eu não fiz, né? Eu não tenho uma foto, por exemplo, da minha irmã, que é a minha irmã do meio, assim, sabe? Que é a Dara. Eu não tenho uma foto dela, eu nunca fiz uma foto da Dara, assim. Tem muitas fotos, assim, de primos meus que eu fiz e eu revelei anos depois, em filmes, sabe? Porque eu peguei um acesso a uma câmera por causa da faculdade, uma época. E é uma coisa muito bonita, assim. Até que te emendar, que isso não foi uma pergunta, na verdade, mas a outra é, que tu agora é mãe, como é que vai ser contigo essa relação de memória, assim? Gente, esse Sei que, negócio de sei que, memória. sei que foi na pandemia resolveu ser mãe, assim, botar uma pessoa no mundo. Pois é, gente. Eu ganhei um Kinder Ovo. Eu digo que eu ganhei uma criança no bingo. É, no meio da pandemia, eu descobri que eu tava grávida. Só Fui. um adendo, ela está aqui na gravação também. Ela tá lá embaixo dormindo. E foi muito louco porque quando eu descobri que eu tava grávida, eu já fiquei em pânico, né? Porque você fica surtada quando descobre que tá grávida. E quando comecei o pré-natal, eu descobri que eu estava de 7 meses de gravidez. E isso mexeu tanto com a minha autoestima, tanto com o meu psicológico, que eu não consegui fotografar. Não tenho uma foto minha grávida. Hoje em dia eu penso e falo, poxa, eu devia ter registrado isso. Meu companheiro insistiu pra caramba pra isso, mas eu tava com tanta baixa autoestima que eu não conseguia. E hoje em dia, eu tava falando com a Dani mais cedo, eu acho que é uma coisa de mãe, não sei. Apesar de todas as fotos que eu faço dela estarem salvas na nuvem, eu tenho a necessidade de ter as fotos na memória do celular, o que não faz sentido nenhum. Porque qualquer coisa que eu vou fazer no celular, dá lá, a memória é cheia. E eu já sei, não, eu tenho que apagar essas fotos. As fotos já estão no drive, mas eu não consigo desapegar. E é o lance do acumuladores de foto. Eu acho que isso passa por todas as mães. As mães viram acumuladoras de fotos. O massa é que a gente realmente percebe o quanto é importante você fazer esses registros. Porque a criança que está lá embaixo, a Isis, ela já não é a Isis de quando ela nasceu. Ela já se modificou e todo dia ela muda. Quando a gente para olhar uma criança, ela todo dia ela muda, todo dia ela cresce, todo dia ela descobre algo novo. E é muito doido, porque se não for o registro fotográfico, você esquece. E a memória é muito seletiva, né? Tipo, pra mim, a questão da memória foi melhor exemplificada naquela animação Divertidamente. Não sei se vocês assistiram. Tem toda uma questão, tem várias bolinhas, várias cápsulas com as memórias daquela criança e de como ela vivenciou. E quando ela vai lá e resgata aquela memória que ela vê, ela, nossa, era tão incrível. Só que ela volta naquele lugar e já não é daquela mesma maneira. Eu lembrei agora, falar de memória, eu lembrei agora de uma experiência que eu tive na creche. Né? Eu, quando era criança, eu fui uma criança que foi pra creche. Passei 5 anos da minha vida numa creche do bairro. E na creche a gente sempre tinha um horário que era do banho coletivo. E a gente ia pro quintal, né? Que era tipo um jardim enorme, maravilhoso, que tinha uma bica, e essa bica era umas pedras, né? Incrustadas na parede e tal. E na minha cabeça aquilo dali era uma cachoeira gigantesca. Era tipo assim, um lugar mais incrível que eu já tinha visto. Era né? Tipo, era uma cachoeira. Pra mim, na minha cabeça, aquilo era uma cachoeira. Tempos depois, fiz parte de um projeto que era o Patrimônio para Todos, não sei se você conhece, era idealizado pelo João Paulo Vieira.
E um dos módulos era você revisitar um local de memória da sua infância, da sua juventude. E eu resolvi visitar a creche. Porque era um lugar que eu tinha memórias incríveis, né, da minha infância, de amigos e tal. E eu fui revisitar essa creche. Cheguei lá, fui lá em todos os módulos, conheci todo mundo. E quando chegou no jardim, que eu vi a bica onde eu tomava banho, eu fiquei horrorizada. Eu fiquei olhando assim, gente, mas era aqui? Como assim? Aí era só uma bica, era só um cano com a parede cheia de pedras. E eu, nossa, é isso? Sabe? Na minha memória era tipo uma cachoeira. Claro, eu era uma criança pequena, o negócio era alto, então pra mim era uma cachoeira enorme, gigantesca. E quando eu cheguei lá, eu fiquei, caramba, olha só como a memória prega peças na gente, né? É massa isso. E é massa revisitar esses lugares, é gostoso ver isso. Eu tenho muito isso com o João Pessoa, né? Que eu morei muitos anos lá quando era criança e tudo. Então, pra mim, assim, quando eu voltei, eu achava que tudo era enorme também, sabe? Tipo, a praia de João Pessoa é muito maior que a de Fortaleza, assim. Eu fui ver, tipo, é grande, assim, mas, sabe? Ah, aquela lagoa, assim, a lagoa era bem menor, sabe? Claro que ainda é maravilhoso, mas é isso, a memória da gente, né? A memória afetiva, ela tem muito mais a ver com o potencial, né? Afetivo e criativo de como a gente vê o mundo, O né? que te marcou ali Sim, naquele sim. momento, né? Isso é muito bonito, sabe? E eu adoro também, e aí voltando pros filmes pra falar disso, assim, a parte que eu mais gostei do Super Memories quando eu revi aqui pra mostra, né? E passou na sessão também do CMP, que veio antes do podcast, é uma parte que fica aquele aspecto de célula de cinema queimando. Aquele granuladozinho, né? É, fica aquela película queimando, sabe, assim? Porque é uma coisa nada a ver, assim, né? Eu acabei de ler o Solaris. Lembra que tem um filme do Tarkovsky, né, assim? Aí tem aquele mar no filme. Aquele mar que é igual a película queimando, assim, do Super Memória, sabe? E a memória é meio aquilo, sabe? É um mar de coisas que vão aparecendo na sua cabeça e vão voltando. E o Solaris é muito sobre memória também, sabe? E eu fui comparando o Solaris, o Tarkovsky, com o Super Memórias. E eu vou fazer outro gancho. Eu vou Manda. falar com primeira foto também. Porque tem um trecho que o Thiago fala, né? Seria o mar a metáfora perfeita para a memória. E realmente, né? É isso. São ondas, vai e vem, né? E é com aquela intensidade, né? Mas é isso, justamente, ele bota isso como metáfora, é fantástico, porque a gente às vezes lembra de uma coisa quando se esforça, sabe? Lembrar é um esforço, lembrar é nadar, sabe? Lembrar é nadar, sabe? Você ir de encontro a isso, inclusive porque nem toda memória é boa, sabe? E é o que ele faz no filme do Thiago Pedro, é nadar contra a correnteza dele mesmo, assim, sabe? É entrar em conflito com uma coisa que é necessária, Então sabe? foi um processo terapêutico para Sim, ele, a sim. realização daquele filme, né? E o nosso próprio cinema, hoje em dia, de documentário, é você ir de encontro com memórias, sabe? É a contra-memória, na verdade, que tem a memória oficial, que é feita pela história oficial, pelo Estado, por estudiosos de outra época, né? Que hoje a gente combate, sabe? Então, muito filme que sai, mesmo os que não são totalmente documentários, tipo Branco Sai Preto Fica, que o começo é super documental sobre aquele massacre, né? Ou então nossa, me deu branco o filme do Zick Peng, que eles fazem no Xingu, que é mostrando a perspectiva deles da chegada dos Vilas Boas, sabe? Mas que é contra a memória, sabe? É você criar documentários que você tem o Super Memórias, que é aquele período, aquela coisa afetiva do centro de Fortaleza, e você tem o filme do Thiago, sabe? Que é você nadar contra uma correnteza para falar a sua memória, que é muito pessoal dele, mas também é uma coisa muito coletiva, de várias pessoas que têm esse mesmo processo, com o avô, de um pai que sumiu, essa primeira foto, sabe? De entender a memória como um mar, sabe? Que você tem que estar entrando contra. Até porque a gente vive numa cidade muito difícil, a gente vive num estado muito difícil. Cidade de Fortaleza e Calcaia, né? Fortaleza e Calcaia são grudadas, são cidades vizinhas, sabe? Você não tem como falar da violência em Fortaleza sem falar de o que acontece na Calcaia. E Calcaia foi eleita a cidade mais perigosa do Brasil, né? A gente tem que deixar marcado isso. E da importância de projetos culturais que tentam ressignificar esses lugares, né? A memória desse lugar. É uma coisa que a gente fala muito lá na aldeia hip hop, é isso, né? Um local onde não valoriza a cultura, é um lugar que valoriza a morte. E querendo ou não, a gente já perdeu muitos amigos. A memória desse muitos lugar, amigos, sabe? Muitas pessoas incríveis, assim, que
por uma razão ou outra, acabaram se envolvendo nessa guerra de facções e acabaram morrendo. Então, quando a gente para pensar no ano de 2020, que foi um ano que teve pandemia, que diversas pessoas acabaram padecendo, né, dessa doença, que já existia vacina, vamos deixar bem claro isso, mas para além de uma pandemia, foi uma cidade que teve muitos homicídios, né? Então, assim, às vezes, esses moleques que morreram nessa guerra não tinham nenhuma fotografia, né? Sim. Sabe aquela fotografia que as famílias geralmente fazem para colocar no santinho ou colocar na camiseta? Muitos desses moleques, eles não tinham a oportunidade de ter uma fotografia dessa. Então, assim, acaba que sendo o apagamento da história desses moleques sem eles terem nem a oportunidade de ter vivido. E quando a gente para pensar nisso, é muito cruel, sabe? E o quanto é massa, o quanto é importante esses espaços de discussão para a juventude, né? A aldeia hip hop ela é um lugar especificamente para a juventude. A gente levanta essa pauta porque a gente costuma dizer que nós somos sobreviventes. Nós somos sobreviventes. E por ter sido sobreviventes, a gente quer gerar outros sobreviventes. E que esses sobreviventes tenham a oportunidade de contar suas histórias. Que seja através do break, de uma batalha de rima, de um filme, de uma fotografia, de qualquer forma, mas que eles possam contar suas histórias. Sim, eu lembrei do nome do filme, que é um filme chamado Pirinop, Meu Primeiro Contato. Não conheço. Que é esse filme maravilhoso, que é com a história do filme. Tem tudo a ver com o que tu falou, fazer um link aqui, conseguir fazer. Por isso que eu lembrei. Porque é a história do Zikpeng, que é um povo indígena que hoje reside no Parque do Xingu, que eles foram levados para lá pelos irmãos Vilas Boas, que são os grandes fundadores do Parque do Xingu, e é um negócio assim que era veiculado como totalmente heróico, né? E assim, a gente sabe que tem alguma qualidade naquilo tudo, mas são pessoas invadindo território e criando outras tensões, né? E durante muitos anos foi tipo, os irmãos Vilas Boas salvaram o Zikpeng. O Zikpeng era um povo muito numeroso. Quando foram pro Parque do Xingu, eles eram só 50 pessoas no povo inteiro, sabe? Nossa. E aí, anos depois, né, já nos anos 2000, eles fizeram esse filme chamado Pirinop, Meu Primeiro Contato. Que eles pegam as imagens dos Vilas Boas e reencenam essas imagens, contando como é que é a visão deles daquilo. Como muitos deles morreram por causa daquele contato, sabe? Como muitos deles perderam a vida, a ponto de ficar só 50 pessoas, sabe? E aí eu penso que tu falou da história de muitas minhas não terem, porque os massacres que acontecem contra povos indígenas aqui no Ceará ou no Xingu, contra a população negra periférica, é feito pelo mesmo Estado, Sim. pelo mesmo sistema, sabe? E o documentário, que a gente abre nossa Mostra Ceará com documentários, ele tem que ser corajoso, sabe? O documentário precisa ser corajoso. O documentário, a tradição de documentário brasileiro como ela tem que ser corajosa, sabe? A gente tem um cineasta, por exemplo, como o Coutinho, já em outra década, fazendo Cabo Marcado para Morrer, sendo ameaçado de morte, sabe? Assim como a gente tem o Thiago Pedro falando dele, mas falando de um monte de gente, sabe? Pessoas que não tinham documentos, né? Foi até o tema do Enem desse ano de 2021, né? Pessoas que não têm documentação, sabe? Entendendo a identidade da sua foto, sabe? Isso é uma coisa louca de pensar, sabe? Tem gente que não tem uma perspectiva de existir imageticamente, sabe? Isso é perigoso, né? Não tem outra palavra. E você não ter acesso a fazer imagem também, né? Porque isso gera um apagamento dessas comunidades, né, cara? Dessas pessoas, né? Aquela, tipo, é uma pessoa que não tem história. Talvez ela tenha uma certidão de nascimento, mas e aí? Para além disso, para além dessa documentação, sabe? Tipo, não tem uma foto que um amigo marcou no Instagram, entendeu? Não tem isso. E essas pessoas, elas vivem e morrem e a gente não sabe, né? E o porquê que é importante essa questão da imagem, né? É porque realmente conta a história daquelas pessoas. Se não conta com uma narrativa bem elaborada, pelo menos ela tem um registro imagético, né? Ela existiu. Olha aqui, tenho como provar. Sabe a história do amigo imaginário? Tipo, olha, não é meu amigo imaginário porque eu tenho foto, tenho registro. É isso. E são super memórias, assim, são pessoas que têm uma memória de vida que tem que ser lembrada e celebrada, sabe? É muito isso, assim, eu queria poder... É muito interessante esses dois filmes, sabe? Que um fala sobre o centro, né? E outro fala sobre uma questão de luta para ter imagem, sabe? Então, cada filme tem o seu valor e tudo, mas é esse conflito que torna interessante o debate, sabe?
É uma preocupação, assim, mais uma vez, gosto muito da parte do Super Memórias, fica aquela película queimando, assim, porque eu fico e os silêncios também, sabe, do filme, que ali você consegue colocar. A que eu mais me identifiquei foi a roda de música, porque é isso, é a roda de samba no domingo, é o pagode no domingo, consegue juntar a família toda, os vizinhos, os agregados, né? E cria aquilo, sabe? Que é uma coisa da memória alegre, mas a memória não é só isso. A memória também é a minha primeira foto, é falar sobre pessoas que não estão, sabe? Sobre presenças que não estão, né? De fotografias de pessoas que você não conheceu muitas vezes, né? Assim. Eu não sei se tu já visitou aqueles sebos e ali no Sebo do Geraldo tinha um. O Sebo do Geraldo é um sebo tradicional de Fortaleza, né? Fica situado ali no centro de Fortaleza. E tem um espaço lá que ele tem diversas fotografias. Fotografias aleatórias. E uma amiga minha, ela tinha mania de ir no centro trocar livro e ela sempre comprava uma fotografia aleatória. De pessoas aleatórias. E ela fez um mural gigantesco no quarto dela com pessoas aleatórias. E eu perguntava, mas por que tu compra essas fotos? Ela, cara, eu não sei. Eu olho as fotos e eu me identifico com aquela pessoa sem nem saber quem ela é. E eu quero registrar ela no meu quarto. E tinha lá um mural gigantesco com as fotos dessas pessoas. E olha como é interessante, né? Tipo assim, os álbuns de família que são descartados por aí, que vão pro lixo, porque, sei lá, as pessoas jogam esse tipo de coisa no lixo. E essa pessoa vai lá, tipo, garimpar fotografias de pessoas aleatórias, né? Inventar uma narrativa para aquela pessoa, né? Porque tem muito disso, de brincar com aquela imagem. Tipo, fulaninho tá parado em frente a um Fusca amarelo, ele tá indo para tal lugar. E ela brincava disso, ela gostava de contar histórias para aquelas imagens de pessoas que ela não conhecia, né? E é legal, né? Isso é divertido, é uma brincadeira lúdica. Nossa, muito bom. Né? Ela merecia um documentário. Merecia, Ela sim, é merecia, verdade. assim, nossa, demais. Mudando um pouco de assunto também, uma curiosidade que a gente está tendo, né, vai ter nessa mostra toda, que é falar dos nossos cineclubes, né? A gente chamou os cineclubes para debater nas sessões, né? Aqui é o Cine na Aldeia, por você, Angélica, né? E a gente queria ouvir um pouco como é que tá o Cine na Aldeia, como é que vocês estão pensando, vocês estão em atividade, como é que tá sendo. Gente, durante a pandemia a gente tentou fazer algumas mostras online, mas a gente percebeu que não funcionou com o nosso público, né? A gente não conseguiu chegar no público que fazia parte da aldeia hip hop, e olha que a maioria são jovens, né? Mas a questão do acesso à internet é uma coisa que a gente tem que pautar muito. E sei lá, os governantes eles precisam achar maneiras de democratizar o acesso à internet mesmo, assim, sabe? Nem que seja liberar sinal na pracinha do bairro, porque a galera não tem como acessar. E internet é algo caro, né? Você tem que pagar mensalmente, é um custo alto. Do Garrote, que é outro bairro da Calcaia, assim, não se teve ano escolar. Não se teve, assim, não existe aula online, não existe. Não existe, porque essas pessoas não têm acesso à internet, né? E é doido porque Fortaleza supostamente tem um cinturão de fibra ótica passando pelo oceano, chegando aqui, mas não chega na Calcaia, que é uma cidade vizinha, né? A gente ainda tem Que é maior que Fortaleza. muito maior do que Fortaleza. Então, assim, a galera realmente tem dificuldade de ter acesso a esses mecanismos. Então, assim, em outubro, a gente realizou a nossa última mostra, que a gente fez Sementes Mulheres Pretas no Poder. Foi muito massa. Por conta da pandemia, foi na rua da minha casa, foi um espaço mais reduzido, com o pessoal da rua mesmo e alguns convidados. E foi muito massa porque a gente discutiu essa questão das mulheres pretas na política no ano eleitoral. E foi muito legal, assim, a comunidade, ela abriu os olhos, né, porque tradicionalmente no meu bairro é eleito sempre o mesmo vereador, que a ação cultural dele é fazer festa com entrada de mulheres liberadas. E é bem específica, a entrada de mulheres liberadas e talvez uma rodada de vinho de graça. E é isso, essa é a ação cultural, a ação social do rapaz. Enfim, e você poder conscientizar aquela comunidade sobre política, que é um tema super espinhoso, principalmente na Calcaia, que é um lugar dominado por coronéis, que ainda coloca a política como algo muito elitista e fechado. Poder discutir e abrir o olhar dessa comunidade foi muito massa. Aí, isso em outubro do ano passado. Desde lá, a gente parou as nossas atividades, até porque
a galera que emprestava equipamento acabou que quebrando o projetor. Aí todas essas questões que envolvem os cineclubes, né? A gente ainda... São poucos os editais que dão a possibilidade de você comprar equipamento. Por conta disso, você sobrevive na base de parcerias, né? Esse ano, a gente não conseguiu fazer nenhuma amostra. Mas, para o ano que vem, a gente está se reorganizando. Estamos conversando com outras pessoas, ver se essa equipe cresce, porque atualmente no Cine Aldeia só estamos 2 pessoas, né? A equipe que era... 3, porque tem a Baby, é verdade, tem a Isis. Mas... era uma equipe que era de 5 pessoas, mas que por questões pessoais não conseguiram dar conta e dar continuidade ao projeto. Mas a gente está somando com outras pessoas, conversando com outras pessoas para ver se ano que vem a gente consegue reorganizar a agenda novamente, né? Mas nessa peleja, que os deuses, né, e as deusas nos permitam continuar. Mas fazer trabalho cultural é muito complicado. Espaços de memória que a gente constrói que são importantes, sabe? A gente tá atento, sabe? E o CMP fazendo podcast, a gente tá tentando avançar nisso também, sabe? A gente vem nosso segundo podcast, né? A primeira edição foi sobre fazer cineclube, né? Mais uma vez, como disse no começo, quem puder voltar lá e acompanhar. E essa segunda que a gente quer trazer cineclubistas para conversar e trocar experiências, né? Que a gente tem que falar dos filmes, tem, mas também falar das nossas dores, né? Nossos medos e também nossas utopias, né? Eu queria que tu desse um encerramento, assim, também, né? De como... O que tu quiser falar, assim, sabe? Sem citar nomes. Mas se tu pudesse ficar à vontade, assim, né? E convidar também para as próximas sessões e próximos debates. Galera, eu fico muito feliz de fazer parte do podcast Comer Meu Podcast. Achei o nome muito massa. E eu fico muito feliz de estar fazendo parte dessa história, né? Dessa construção de memória que a gente está fazendo dos cineclubes cearenses, né? Eu acho que, mais do que nada, é importante a gente lembrar que realmente nós somos os maiores impulsionadores de memória do Ceará, eu acho. Né? De poder circular esse material produzido, de contar essas histórias e, principalmente, de fortalecer essas vivências, esses espaços, né, de troca. Né? E só deixar claro que cineclubes existem, né? Cineclubes existem. E vida longa ao Ciclo CE e o Comer Meu Podcast. Só queria encerrar também agradecendo nossa equipe aqui do Comer Meu Podcast, tá? Que está acompanhando esses 5 episódios. Que Emily Guilherme, nossa produtora, Dani Duarte, nossa fotógrafa, Pedro Milho Sá do Ceará, nosso técnico de som e editor, Glauber Brandon, nosso designer, e eu, Iago Barreto, que sou meio faz tudo, faço câmera, produzo, mas também estou aqui apresentando hoje. E acompanhe nossas próximas sessões, tá? O projeto Comer o Meu Podcast Mostra Ceará é uma realização do Comer a Minha Pipoca e conta com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, através do edital de apoio ao audiovisual cearense Lei Aldir Blanc. Obrigado e até mais. Bom momento para vocês.